todos a fazer essa oração, clamando o Espírito Santo para que venha ficar nesta noite conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos mais uma vez para fazermos o nosso grupo de oração. Então, é com muita alegria que eu venho convidar a todos para poder cantarmos esta música, em que o Senhor fala que a alegria está no coração daquele que já conhece a Jesus. Que nós possamos cantar essa música. A alegria está no coração, quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A paz de Jesus e o amor de Maria e o carinho de São José. Nós vamos pegar a nossa Bíblia no Salmo 22 e que diz: Deus, pastor dos homens, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados, ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças da minha alma, pelos caminhos retos, ele me leva por amor ao seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão é vossa bácula, são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça, e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amado, esse versículo nos fala sobre Jesus querendo resgatar as suas ovelhas. E no primeiro versículo diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o pastor,
nós somos essas ovelhas que Ele resgatou para que Ele pudesse fazer de nós aquilo que Ele quer. Por isso nós temos que andar sempre no caminho reto. Nós somos a ovelha que Jesus escolheu, temos que andar no caminho reto. Não podemos desviar do caminho, não podemos ir para o caminho do pecado. Jesus nos resgatou para Ele, para que nós possamos ser mais tarde, talvez, um discípulo dele. E também no outro versículo que diz: restaura a força da minha alma pelos caminhos retos, Ele me leva por amor ao seu nome. Então nós temos que andar sempre, se Ele nos resgatou, se Ele nos escolheu para ser a sua ovelha, vamos andar sempre no caminho de Jesus, o caminho reto, aquele caminho estreito que nos leva à salvação. Não vamos andar no caminho, não vamos destrilhar para o caminho errado. Por quê? Porque no caminho largo é o caminho da perdição. Jesus está nos dando esse tempo agora para que nós possamos ser realmente a ovelha dele, para que nós possamos estar nesse meio desse problema todo, nós possamos estar sempre em oração, sempre seguindo mais a Jesus, porque nós somos a ovelha escolhida dele, então temos que continuar no caminho reto, no caminho certo, não no caminho da perdição, no caminho que nos leva ao pecado. Então para a gente ter consciência do que o Senhor está fazendo na nossa vida. Tudo que nós estamos passando agora é para que a gente possa realmente trilhar no caminho certo, escolher, saber que nós temos um Deus misericordioso, um Deus que pode tudo. E essa pandemia vai passar com a glória e por honra e glória do Senhor, porque o tempo é dele. O tempo é dele e nós temos que ter paciência, temos que orar, temos que rezar e temos que ser essa ovelha que Jesus resgatou para ele. Amém, irmão? Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A gente sabe que estamos passando um momento difícil, né? Mas para Deus tudo é possível. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus, né? Assim como Ele gerou no coração, no ventre de Maria, né? O nosso Salvador, que Ele venha gerar em cada um de nós, né? Esse Espírito Santo, para que nós também seja, pelas nossas atitudes e palavras, seja gerador de vida para aqueles que se aproximam de nós. Não vamos assim sofrer por sofrer, né? Está vendo um tempo difícil. Vamos entregar ao Espírito Santo esse tempo difícil e deserto que está se vivendo e também as dificuldades que vão aparecendo nas nossas vidas. Não vamos assim sofrer por sofrer. Vamos entregar ao Espírito Santo de Deus para que Ele possa pegar tudo isso e trabalhar ao nosso favor. Para que nós, em sair dessa situação, a gente saia beneficiada pela graça e a misericórdia de Deus. É tempo difícil, mas é tempo também de graça, de bênção. Tempo de amadurecimento, né? De nós sair dessa uma nova criatura. Não vamos sofrer por sofrer, né? Porque senão o sofrimento não tem sentido. Não vamos também rezar por rezar, né? Que as nossas orações, né? Elas sejam respondidas no nosso dia a dia com a nossa vida. Amém? Para todos aqueles que se aproximam de nós. Que nós possamos, nesse momento, a gente ser instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus, assim como foi Maria, como foi todos os santos da igreja, né? Que a gente possa também
é ter esse exemplo, esse modelo de santos, né? De pessoas santificadas naquilo que faz, naquilo que fala, tá? Em todas as nossas atitudes. Já falei e vou falar outra vez. Não, é terrível a gente sofrer por sofrer, né? O sofrimento termina sendo pior do que é, né? Então esse tempo, para quem reza, para quem confia em nosso Senhor Jesus Cristo, para quem sente a presença de Deus dia a dia, trabalhando nas nossas vidas, a gente está vivendo esse tempo, mas está com o coração em paz com Deus. Não está murmurando, não está reclamando, né? Não está desesperado, não está com medo, está confiante, que nem Maria, que diante de tudo isso, lá na frente, tem algo muito maior, né? Vamos se pegar com Deus, vamos clamar todos os dias o Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre a nossa mente, o nosso coração, né? Sobre os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, sobre todo o nosso ser, que seja revestido, né? Que nem foi Maria, né? Revestida do alto, né? Hoje Gabriel dizia para Maria que ela é revestida da força do alto. É por isso que ela nunca reclamou, que ela nunca murmurou, que ela sempre tinha consciência e confiança que diante de tudo aquilo, lá na frente, tinha algo maior, que era a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa salvação. Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria. Continuemos em espírito de oração, que você vai pegando a sua palavra em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, 13 e 14, 16 e 17, que diz assim: Finalmente, tende todos um só coração e uma só alma, sentimentos de amor fraterno, de misericórdia, de humildade. Não pagueis mal com o mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isso fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Se fordes zelosos do bem, quem vos poderá fazer mal? E até sereis felizes se padecerdes alguma coisa por causa da justiça. Tende uma consciência reta, a fim de que, mesmo naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo. Aliás, é melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem, do que por fazer o mal. Palavras do Senhor, graças a Deus. Quando nós começamos a ler essa palavra, a primeira coisa que vem à nossa mente, que vem à nossa cabeça é o seguinte: como é difícil cumprir aquilo que está escrito aqui, né? E, consequentemente, logo vem aquela pergunta, né? Uma pergunta que vem no coração de todos, na mente de todos. Por que eu, sendo de Cristo, por que eu tendo Cristo, eu tenho que sofrer? Eu tenho que passar por sofrimentos. Eu tenho que aceitar o que de ruim me acontece. Pois bem, meus irmãos, se a gente for fazer memória lá no início, né, quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo sem sofrimento. Todos os anjos, tudo que Ele criou, né, viviam em harmonia, viviam em paz, viviam todos perfeitamente. Tá? Satanás, né, que tinha o nome de Lúcifer, né, que era um anjo de luz, ele se revoltou contra Deus. Por quê? Porque ele queria ser mais do que Deus. Ele queria ser melhor do que Deus. E aí, o que acontece? Como ele viu que os planos dele não iam dar certo, porque nunca que ele vai ser melhor, mais do que Deus, né? O pecado entrou. Então, através da revolta, da soberba, através do orgulho, da prepotência de Satanás, o pecado entrou no coração do homem. Não satisfeito, né? O que Satanás fez? Foi até Eva e foi até Adão no paraíso. Aí você me pergunta assim: e por que Deus permitiu que acontecesse aquilo que aconteceu com Eva e aconteceu com Adão? Por que ele deixou que o inimigo fosse até os dois? Deus deu livre-arbítrio, nos criou livres, criou todos nós livres. E quando Adão e Eva passaram por aquele momento de pecado, a serpente teve culpa? Sim.
Mas Adão e Eva permitiram ser envenenados, permitiram ser contaminados por aquilo que a serpente falou para eles. Então eles deram chance, eles abriram o coração. Aí você pergunta assim, e todo esse sofrimento que acontece na face da terra? E tudo isso que nós estamos passando? Há uma coisa, né, que Deus nos colocou no nosso coração e nós precisamos entender que Deus, ele quer provar todos os dias para a humanidade, né, que se ela seguir o caminho do pecado, ela vai ter consequências ruins. Se ela seguir o caminho do pecado, ela vai ter sofrimento, ela vai ter dor. Se nós decidirmos ir para o caminho do bem, é claro que a gente vai ter consequências boas, a gente vai colher bons frutos. O Senhor Deus, ele sempre tem esperança de que nós optemos pelo caminho do bem, de que nós optemos pelo caminho da justiça, porque ele é justo. O sofrimento, a dor, eles são resultados diretos ou indiretos das más decisões que a gente toma na nossa vida. Lá em Romanos 8, versículos 20 e 21, diz o seguinte: pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela liberta do cativeiro, da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, meus irmãos, quando nós nos sujeitamos por nossa própria vontade àquilo que é de ruim, nós estamos fazendo mau uso da nossa liberdade. Nós estamos fazendo mau uso do livre-arbítrio que o Senhor, né, nos proporciona, nos deu, dessa liberdade que ele nos deu. Quando a gente opta pelo caminho do mal, a gente não faz só a gente sofrer. A gente faz os outros à nossa volta sofrerem, principalmente aqueles que nos amam. Se a gente opta por fazer o mal e a gente está sofrendo, aqueles que nos amam também vão sofrer por nos ver sofrendo. Aí você me pergunta assim, Deus pode intervir para acabar com o sofrimento? Claro que ele pode, ele é todo poderoso, gente. É claro que ele pode. Mas se ele fizer isso, se ele intervir, ele não vai ser capaz de provar que Satanás está errado. Peraí, como assim? Então, lembra do início da criação? Né? Onde Deus criou o mundo, viu que tudo era bom. Quando ele chegou para criar cada um de nós, né, na figura do homem, da humanidade, ele diz que tudo era muito bom. E tá aí a chave de tudo. Deus quer provar ao inimigo dele que nós somos bons, porque fomos criados por ele. E ao contrário de Satanás, podemos conseguir o perdão. Sendo anjo, quando ele pecou, ele não tem como mais ter o perdão de Deus. Mas nós, enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós sim temos direito ao perdão de Deus, se nos arrependermos de todo o nosso coração daquilo de mal que a gente faz. E isso enfurece Satanás, isso enfurece o coração dele. Deus, ele está nos dizendo o tempo todo que sigamos o caminho dele, que ele quer que todos nós, a criação dele, permaneçamos em perfeita harmonia, em perfeita paz, em perfeita ordem. Assim como lá no início, quando ele criou os anjos, quando ele criou tudo. Ele quer dizer para o mal, né, que por si só ele não vale nada, ele não tem nenhum valor, né? Que o resultado dele é só miséria, é só sofrimento, que não vale a pena a gente ser ruim. O golpe final, né, para erradicar todo esse pecado, toda essa maldade, toda essa ação do inimigo nesse mundo, foi quando Deus enviou Jesus. Foi quando Jesus, lá no ato da cruz, ele permitiu se doar. Ele se deu por cada um de nós. Nós éramos para estar ali. E nisso os planos do inimigo já foram frustrados. Quando Jesus passou por tudo aquilo, passou por toda aquela humilhação, por todos aqueles flagelos, por todo aquele sofrimento, mais uma vez os planos do inimigo foram frustrados. Mais uma vez tudo caiu por terra. Jesus, ele se deu por cada um de nós. Ele é o cordeiro imolado que se deu por nós. E naquele mesmo instante, né, todos aqueles que estavam ali vendo tiveram como reconhecer que realmente Jesus era filho de Deus. Então ele quis, né, provar para a humanidade
que Jesus era o enviado dele, que Jesus sim era o filho dele, que tudo aquilo precisaria que ele passasse para que a humanidade fosse redimida. Deus, em todas as circunstâncias, ele se decide por nós. E nós precisamos, em todas as circunstâncias, até mesmo no sofrimento, inclusive no sofrimento, principalmente no sofrimento, optarmos por Deus. Nos piores momentos da nossa vida, nós temos que lembrar, Jesus sofreu. E quem somos nós para não sofrermos? Jesus não tinha pecado e sofreu. Imagina a gente que tem pecado todo dia, que a gente luta. É uma luta aqui, ó, interior. É uma cura interior que a gente precisa pedir para Jesus para que nos cure. Para que nos cure dessa mentalidade. Ah, por que Deus não olha para isso? Por que Deus não olha por mim? Por que eu estou sofrendo? Não, meus irmãos. A gente precisa ser curado de uma vez por todas desse tipo de pensamento. Há um detalhe muito importante no sofrimento. Quando a gente está sem Deus, porque eu já estive sem Deus, e eu digo para você que eu sofria, eu chorava, eu sentia dor, e não tinha quem recorrer. Mas Deus sempre esteve ali. Só que eu não tinha visão, eu não tinha sabedoria em poder recorrer a Deus. Quando eu descobri que Deus está comigo em todas as circunstâncias da minha vida, quando eu deixei que Ele fizesse parte da minha vida, eu continuo sofrendo sim, mas eu sofro com Jesus. Eu vivo por Ele, para Ele e com Ele. E eu preciso sofrer por Ele, para Ele e com Ele. Os nossos sofrimentos precisam fazer sentido. A gente precisa dar sentido aos nossos sofrimentos, senão a gente enlouquece. Não é andar alienado. Ah, que beleza, eu tô sofrendo. Ah, não é andar assim, né, como se fosse, né, um zumbi, como se... Não é isso. A gente precisa entender o seguinte, sofrer é ruim. Sofrer ninguém quer. Se a gente tivesse como optar por não sofrer, a gente optaria por não sofrer. Mas a gente tem duas opções, dois caminhos. Sofrer sem Deus e sofrer com Deus. Aí eu te deixo uma pergunta. Você prefere sofrer sem Deus ou com Deus? Vamos lembrar, Jesus, no Monte das Oliveiras, teve o auxílio de anjos. Jesus, quando esteve no deserto e foi tentado por Satanás, passou 40 dias. Ao final desses 40 dias, ele recebeu o auxílio de Deus. Você acha que ele vai deixar a gente sem auxílio? Você acha que ele vai deixar a gente sem nenhum conforto? Claro que não, ele nos enviou o Espírito Santo. Estamos aí uma semana de Pentecostes. O Espírito Santo ele vai descer sobre nós. O Espírito Santo ele está sobre nós agora, nesse exato momento dessa pregação, dessa partilha da palavra. Deus nunca vai nos deixar sozinhos, é isso que a gente precisa colocar no nosso coração. É isso que a gente não pode deixar com que Satanás roube da gente a certeza de que Deus está conosco e vai estar conosco até o fim. Então, meus irmãos, eu peço a vocês que vocês acreditem que nesse exato momento o coração de vocês possam ser permeados de todo o bem, de toda a graça, de toda a paz. Que vocês possam acreditar que vocês foram criados para ser herdeiros da bênção. De que vocês foram criados para fazer o bem. E se você tiver que padecer por fazer o bem, que você padeça, mas por fazer o bem. Não para ser reconhecido, para ser exaltado, não. Que quem precisa ser reconhecido e exaltado é por aquele que você sofre. Por aquele a quem você exalta, que é Jesus. Por aquele a quem você reconhece que é Jesus. O nosso sofrimento precisa fazer sentido para que Jesus seja exaltado, para que Jesus seja reconhecido. E se a gente tiver que sofrer nessa terra como a gente está sofrendo, para que o nome de Jesus seja reconhecido, que a gente sofra. É isso que Satanás quer que a gente não faça. Ele quer que a gente opte pelo mais fácil, pelo caminho do mal, mas a gente não pode ouvir a voz dele. A gente não pode se deixar seduzir pela voz de Satanás. A gente precisa deixar que Deus faça parte da nossa vida. A gente precisa se agarrar com Deus. A gente precisa, né, totalmente ser de Deus. A gente precisa entender que somente com Ele todo sofrimento nesta terra vale a pena. Toda angústia, toda dor vale a pena. E que tudo isso vai passar, porque Deus ele vem a seu auxílio na figura em nosso auxílio, em seu auxílio na figura do Espírito Santo. O que eu quero deixar para vocês essa noite é isso, meus irmãos.
Que Deus promova a cura no seu interior, que Deus venha promover a cura no meu interior. Nós, enquanto igreja, nós precisamos estar com Deus em todas as circunstâncias. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso consolo. Nós precisamos provar para o inimigo dele de que nós podemos sim ser bons, de que nós temos direito ao perdão, à misericórdia e à justiça. Ele jogou fora tudo isso. Você vai jogar fora também? Vai jogar fora a sua salvação? Vai jogar fora uma vida de amor, de paz, de prosperidade? Uma vida eterna ao lado de Jesus? Para se submeter aos caprichos de Satanás? Já que ele não pode contra Deus, ele vai querer atingir você. Para você ser contra Deus e envergonhar o nome de Deus, você vai fazer isso? Não faça isso, meus irmãos. Não faça. Creia. Creia em Deus. Confie em Deus. Eu tenho certeza que quando a gente se firma em Deus, nenhum poder, porque Satanás ele tem poder, mas ele não tem força se a gente não der para ele. Eu creio, em nome de Jesus, que todos esses pensamentos, que toda essa desordem que Satanás está causando na nossa vida vai ser derrubado através desses momentos que nós estamos passando. Porque quando ele pensou que estava destruindo a Igreja Católica, quando ele pensou que fechando as igrejas estava tudo acabado, mais uma vez os planos dele foram frustrados, jogados para a terra, jogados por terra. Porque uma igreja foi aberta em cada casa, em cada coração. Então, meus irmãos, mais uma prova de que ele não tem e não pode ter influência nenhuma na sua e na minha vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, vocês estão com saudade da gente? A gente está com saudade de vocês, né? E para matar um pouco a saudade, vamos fazer esse vídeo para a gente falar um pouquinho hoje, sabe sobre o que, Davi, que a gente vai falar hoje? Não? É sobre a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Você sabe o que é a misericórdia? Sim, é quando perdão de Deus. É o perdão de Deus. É quando Deus nos perdoa, né, dos nossos pecados. Assim também, Deus, ele pede para que nós sejamos misericordiosos com nossos amiguinhos, com o papai, com a mamãe, com a titia, com o vizinho, entendeu? Que às vezes pode nos magoar com alguma palavra ou com algum gesto impensado. Não é verdade, Davi? Né? Uma malcriação do filho, né? Aí a gente tem que ser o quê? Misericordioso, né? E perdoar, né? E você sabia, Davi, que desde o ventre, desde a barriga da mamãe, Jesus te ama? Ele sonhou com você? Ele sonhou comigo, ele sonhou com você, criança, que tá aí. Ele sonhou com cada um de nós. E ele nos fez diferentes, né? Eu sou igual a você, Davi? Não, porque você é mulher. Eu sou menino e você é? Homem. Você é um menino, né? A mamãe é uma mulher e você é um homem. A mamãe é uma menina, você é um menino. Lá na escola né? passaram um trabalhinho que falavam que a menina era girl e o menino era Boy. Boy. É verdade. Então, nós somos diferentes. Deus nos fez diferentes. Ele nos fez únicos. Somos obra-prima de Deus. Cada filho, cada irmão é diferente. Mas desde o ventre da mamãe, desde a barriga da mamãe, sabia que os bebês conseguem escutar as palavras daqui de fora? Ele tá aqui na barriga, mas ele escuta, sabia? E às vezes eles podem ouvir também umas palavras feias. Verdade. Eles podem escutar palavras feias, né? Porque às vezes as pessoas acham que os bebês não estão escutando, né? Mas escutam. E sem perceber, eles sentem, não é, Davi? Aí quando eles nascem, aí eles não sabem que tem essa necessidade de perdoar essas palavras feias. Mas agora eu tive uma ideia. Que ideia? Vamos fazer uma oração.
para que Jesus tenha misericórdia de nós, nos perdoe e nos ajude a perdoar as palavras feias que a gente escutou. E também para tirar essas palavras feias. Isso, e colocar palavras boas em nosso coração. E colocar boas lembranças disso. Vamos lá, fechar os olhos. Agora vamos fechar os olhos e repete como mãe. Repete comigo, crianças. Jesus. Tira todas as palavras feias. Da minha memória. E preenche. Com palavras boas. Com boas lembranças. Que qualquer palavra que tenha me magoado por uma tia, por a mamãe, por o papai, pela vovó, pelo vovô, por qualquer pessoa que tenha me magoado, por qualquer pessoa. Amém. Continua de olhos fechados e dá agora um abraço na mamãe. Jesus te ama, Davi. Jesus ama você também, criança. E Ele quer curar você, né? Então vamos fazer essa oração, pedir para o Papai do Céu nos libertar de toda a mágoa que nós temos no nosso coração. E mesmo que a gente não saiba, não entenda, mas que Deus liberte essa mágoa do nosso coração. E se você não sabe rezar, você pode aprender colocando uma canção nova na TV. E também pedindo para os seus pais. Né? Então, tchau. Um beijão para você. Neste momento, vamos agradecer a Deus por mais um grupo de oração, pela oportunidade dada a cada um de nós, por termos um Deus tão bom e misericordioso, que sempre as nossas maiores e menores necessidades. Agradeço também a Maria Santíssima pela sua intercessão valiosa, porque quem está com ela está com Jesus. Agora vamos fazer a nossa oração de São José, pedindo a sua intercessão por todos nós que estamos esperançosos por dias melhores. São José, tu foste a árvore abençoada por Deus, não para dar frutos, mas para dar sombra, sombra protetora de Maria, tua esposa, sombra de Jesus que te chamou de Pai, ao qual tu entregaste totalmente tua vida, feita de trabalho e de silêncio. Nos ensina a ser eficaz em todas as situações. Me ensina, acima de tudo, a esperar na obscuridade firme na fé. 7 dores e 7 alegrias resumem a tua existência. Foram as alegrias de Cristo e de Maria, expressão da tua dedicação sem limites. Que teu exemplo me acompanhe em todos os momentos. Florescer onde a vontade do Pai me colocou. Saber esperar, entregar-me sem reservas, até que a tristeza e a alegria de todos seja minha própria tristeza e minha própria alegria. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.